Livro Cristo, aquele que cura, de F. F. Bosworth. Continuação do capítulo 2. Os 7 nomes redentores de Deus. Para mim, outro argumento inquestionável de que a cura faz parte da expiação se encontra nos 7 nomes redentores de Deus. Nas páginas 6 e 7 da Bíblia de Scofield, a nota de rodapé sobre esses nomes diz que Yahvé distintamente é o nome redentor da divindade, que significa aquele que é autoexistente e que se revela a nós. Esses 7 nomes redentores apontam para uma autorrevelação crescente e contínua. Em seu relacionamento redentor com o ser humano, Yahvé tem 7 nomes compostos que o revelam, suprindo todas as necessidades do homem em seu estado perdido. Uma vez que esses nomes revelam a relação redentora do Senhor para conosco, devem apontar para o Calvário, onde fomos redimidos. A bênção revelada em cada nome deve ser providenciada na expiação de Cristo. Esse é o ensino claro das Escrituras. A seguir, apresentamos os 7 nomes redentores de Deus. Yahvé Shammah, o Senhor está ali, ou presente, revelando-nos o privilégio redentor de desfrutarmos da sua presença. Ele diz-nos por intermédio de seu Filho: eis que eu estou convosco todos os dias. Mateus 28:20, parte B. A prova de que essa bênção é providenciada na expiação do Salvador está no fato de que, pelo sangue de Cristo, chegamos perto do Altíssimo. Efésios 2:13. Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Revela-nos o privilégio redentor de termos paz com Deus. Jesus disse: a minha paz vos dou. João 14:27, parte B. Essa bênção está incluída na expiação, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53:5, parte B. Deus, por meio da morte de Cristo e do derramamento do seu sangue na cruz, restituiu-nos a paz. Colossenses 1:20. Yahvé Ra, o Senhor é o meu pastor. Ele se tornou nosso pastor, dando a sua vida pelas suas ovelhas. João 10:15. Portanto, trata-se de um privilégio redentor adquirido na expiação. Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Cristo foi a oferta providenciada para a nossa redenção completa. Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, ou vitória. Quando Cristo triunfou sobre os principados e potestades na cruz, proporcionou-nos o privilégio redentor de dizer: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Yahvé Tzedekenu, o Senhor é a nossa justiça. Ele se tornou a nossa justiça, carregando nosso pecado na cruz. Portanto, nosso privilégio redentor de receber o dom da justiça é uma bênção proveniente da expiação. Yahvé Rafá, eu sou o Senhor teu médico, ou eu sou o Senhor que te sara. Esse nome é dado para revelar-nos o privilégio redentor de sermos curados. Essa dádiva é adquirida mediante a expiação, pois o capítulo 53 de Isaías declara: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Versículo 4, parte B. Esse nome foi deixado propositalmente para o final, por sintetizar o tema deste livro. A primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel, claramente uma representação da nossa redenção, logo depois da travessia do Mar Vermelho, foi a da cura. Naquele momento, ele se revelou como nosso médico, Yahvé Rafá.
Eu sou o Senhor que te sara. Não se trata apenas de uma promessa, mas de um estatuto. Assim, correspondendo a esse antigo imperativo, temos em Tiago 5,14 uma ordenança, como a da ceia do Senhor e do batismo, de curar em nome de Cristo. Visto que Yahvé Rafá é um dos nomes redentores de Deus, selando a aliança da cura, não podemos abandonar sua função de médico, bem como as demais, revelada pelos outros 6 nomes redentores. Será que algumas bênçãos reveladas nesses nomes foram melhor retidas nesse pacto? Tendo considerado algumas das figuras que ensinam sobre a cura, vamos agora considerar o antítipo, a expiação em si, como é revelada no capítulo 53 de Isaías, no qual a doutrina da propiciação é plenamente exposta. Uma vez que as figuras do Antigo Testamento ensinavam sobre cura, certamente seria ilógico e até ilícito colocar o antítipo em uma posição inferior. Ele levou as nossas dores. Não posso citar Isaías 53 sem afirmar que as palavras hebraicas Tcholi e Macob foram traduzidas incorretamente como dores e experimentado nos trabalhos. Versículo 3. Todo aquele que dedica algum tempo para examinar o texto original descobre que essas duas palavras significam respectivamente enfermidade e dores, sendo assim traduzidas em todos os demais textos em que aparecem no Antigo Testamento. A palavra Tcholi é traduzida como enfermidade e doença em Deuteronômio 7,15, Deuteronômio 28,61, 1 Reis 17,17, 2 Reis 1,2, 2 Reis 8,8, 2 Crônicas 16,12 e 2 Crônicas 21,15, e em outros textos. O termo Macob é traduzido como dores em Jó 14,22, Jó 33,19 e etc. Portanto, no versículo 4, o profeta Isaías está dizendo: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O leitor pode consultar qualquer comentário bíblico para uma explicação adicional sobre isso. No entanto, não há testemunho melhor do que o registrado em Mateus 8, 16 e 17. Um comentário inspirado. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, 16 e 17. Esse texto prova que Isaías 53,4 não pode estar se referindo à doença da alma, e que palavra alguma traduzida como enfermidade e doença está relacionada a questões espirituais, mas somente a problemas físicos. A passagem registrada em Mateus é um comentário inspirado sobre Isaías 53,4, o qual afirma claramente que o profeta se referia a males físicos e, portanto, a palavra enfermidade, Tcholi, deve ser entendida em seu sentido literal em Isaías. O mesmo Espírito Santo que inspirou Isaías o fez em relação a Mateus como uma explicação sobre o poder de Cristo para a cura do corpo. Adotar qualquer outro ponto de vista é acusar o Espírito Santo de ter cometido um engano ao inspirar Isaías e Mateus. Citarei a seguir a tradução de algumas passagens bíblicas presentes em Isaías 53, feita pelo Dr. Young. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, do hebraico Macob, e que sabe o que é padecer, enfermidade, Tcholi. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Versículo 3. Certamente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Choli, e as nossas dores, Macob, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 4. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 5. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 6. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, Choli, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Virá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 10. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Versículo 12, parte B. O doutor Isaac Leeser, reconhecido tradutor, dá a seguinte versão a estes versículos: Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com as enfermidades. Versículo 3. No entanto, ele carregou apenas as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Versículo 4. Por meio de suas feridas, a cura foi concedida a nós. Versículo 5. Mas o Senhor se agradou em moê-lo por meio das enfermidades. Versículo 10. A tradução Rotherham do versículo 10 é: Ele colocou enfermidades sobre ele, trocando pecados e enfermidades por salvação e saúde. Em Isaías 53:4, a palavra nasa, tomou, significa levantar, carregar para longe, levar ou remover para um local distante. Trata-se de uma palavra levítica aplicada ao bode expiatório que levava para longe os pecados do povo. Aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Levíticos 16:22. Assim, Jesus carregou na cruz meu pecado e minhas enfermidades para longe, para fora do arraial. Por meio de sua morte no Calvário, Jesus trocou meus pecados e minhas enfermidades por salvação e saúde. Novamente, no versículo 4 de Isaías 53, texto que chamo de capítulo da redenção, os verbos hebraicos para tomar, nasa, e carregar, sabal, são os mesmos empregados nos versículos 11 e 12 para a morte expiatória. As iniquidades deles levará sobre si, versículo 11, parte B. E levou sobre si o pecado de muitos, versículo 12, parte B. Ambos os termos significam assumir como um fardo pesado e denotam substituição e a completa remoção do objeto que se carrega. Quando Jesus levou nossos pecados, nossas enfermidades e dores, ele os removeu. A carga que nos era pesada foi trocada pelo jugo suave e pelo fardo leve do Mestre. Mateus 11, do 28 ao 30. Nesse ponto, permita-me citar Jesus, nosso médico, um excelente folheto escrito pelo reverendo W.C. Stevens, publicado e vendido pelo Instituto Bíblico Torrey, em Los Angeles, Califórnia. Ele diz: essa profecia apresenta a cura como parte integral da expiação vicária. Qualquer que seja o sentido desses dois verbos hebraicos, nasa e sabal, o mesmo sentido, carregar os pecados e carregar as enfermidades, deve ser aplicado nos dois casos. Alterar o sentido em um caso daria liberdade para fazê-lo em outro. Estudioso evangélico algum questiona o fato de que o sentido dos verbos relacionados ao pecado
não somente nessa profecia, mas em todos os lugares em que são empregados no Antigo Testamento, é estritamente vicário e expiatório. Essa profecia, portanto, dá o mesmo caráter redentor e propiciatório à conexão de Cristo com o pecado, também as enfermidades. Uma tradução inspirada. Somos levados pelo Espírito a reconhecer o sentido redentor de Cristo carregando as enfermidades. Essa interpretação é sustentada na exposição do professor Dillett sobre Isaías 53:4. Mateus faz uma tradução livre, porém fiel desse texto. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8:17, parte B. A ajuda que Jesus prestava às pessoas portadoras de toda espécie de moléstias físicas foi interpretada pelo autor, citado anteriormente, como o cumprimento da profecia de Isaías. Os verbos hebraicos do texto, quando usados em relação ao pecado, significam assumir como uma carga pesada e remover os pecados de forma vicária, fazendo expiação por eles. No entanto, quando se faz referência às nossas enfermidades e dores, não ao pecado, o sentido vicário permanece inalterado. Assim, o servo do Senhor não apenas compreendeu nosso sofrimento, as dores que teríamos de carregar e que merecíamos, como também o experimentou em si próprio, com vistas a libertar-nos dele. Quando alguém assume sobre si o sofrimento que outro teria de experimentar, e o faz não somente na teoria, mas também na prática, tal atitude é denominada de substituição. Dessa forma, a exegese mostra que carregar e remover as enfermidades humanas compõe a doutrina do Cristo crucificado, a qual afirma que Jesus é o Salvador tanto do corpo quanto do espírito, e que ele veio para que a sua bênção seja superabundante, onde quer que a maldição seja encontrada. A cura física pela ação divina direta torna-se um benefício para todo crente em qualquer época da história do Evangelho. Isso define a questão sobre a obrigação dos pregadores de proclamar essa verdade.